caros alunos, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês e a gente vai dar sequência às nossas aulas de Geohistória de Goiás, discutindo um tema muito interessante, um período muito interessante da história do Brasil, que é relacionado ao que é o período pós-chegada da família real portuguesa em 1808 ao Brasil, fugindo das tropas de Napoleão, protegidos pela esquadra britânica na sua travessia pelo Atlântico, terrível, cheio de piolho, praga de piolho, fome, etc. E aí, ao chegarem ao Brasil, como a gente viu nas últimas aulas, eles vão tomar Dom João VI, príncipe regente, sua mãe ainda estava viva, era a rainha Maria I, já louca, por isso regente, tomará uma série de medidas para que acabarão por beneficiar o Brasil. Uma dessas medidas foi, só recapitulando com vocês, né, a abertura dos portos às Nações Amigas em 1808 e depois, em seguida, já mais à frente, em 1816, após a derrota definitiva de Napoleão, em 1815, na Batalha de Waterloo, será a elevação do Brasil à qualidade de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O que isso queria dizer? Isso queria dizer que, definitivamente, se já havia sepultado o Pacto Colonial, o Exclusivo Colonial, em 1808, com a abertura dos portos às Nações Amigas, com a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o Brasil ele deixava de ser oficialmente colônia de Portugal e passava a ser o quê? Passava a ser metrópole, passava, nessa verdade, gozar do mesmo status político de Portugal. Bem, com o fim do Pacto Colonial, com o fim da posição brasileira de colônia, da qualidade brasileira de colônia, a elevação do Brasil ao mesmo status de Portugal, a elite brasileira ela se acostumará a não mais se submeter às vontades da elite de Lisboa, da elite portuguesa. Porém, a elite de Lisboa, a elite portuguesa que vivia tanto em Lisboa como na cidade do Porto, eles não aceitarão isso com facilidade. E aí o que acontecerá? Acontecerá a chamada Revolução Liberal do Porto, em 1820. Vem aqui comigo para o quadro, para a gente discutir isso com vocês. 1820, Revolução Liberal do Porto. Bem, o que esses revolucionários eles queriam com essa revolução liberal do Porto? Bem, a primeira coisa que eles queriam, na verdade, era a volta de Dom João VI para Portugal. Eles exigiam que Dom João VI retornasse a Portugal. Além disso, eles exigiam que fosse criada, e assim foi, uma Assembleia Constituinte. Porque eles defendiam não o fim da monarquia, mas eles defendiam, sim, a implantação de uma monarquia constitucional. Monarquia constitucional. Quando as notícias da Revolução do Porto chegaram ao Brasil, houve uma série de movimentos favoráveis, houve uma certa euforia em relação à Revolução do Porto em nosso país. Por quê? Porque era definitivamente a chance de se criar uma Constituição e dar limites ao poder real, até então totalmente absoluto, o rei fazia o que ele queria. E isso era uma ideia, em 1820, muito moderna mesmo, muito moderna mesmo. Então, o que vai acontecer? Bem, será formada em cada província uma comissão que representará essa província na Assembleia Constituinte no Porto. E também será também será formada uma comissão que representará a província de Goiás, né, no caso, naquele momento, ainda a capitania de Goiás, pois ainda não havia ocorrido a independência do Brasil, no Porto. E quem serão os membros dessa comissão que representará, né, a Goiás na Assembleia Constituinte no Porto? Bem, o nome das pessoas são os seguintes, tomem nota, por favor. O padre, Joaquim Teotônio Segurado. Então, vamos colocar aqui. Representante
representantes goianos na Assembleia Constituinte do Porto. Quem será escolhido para ser representante goiano na Assembleia Constituinte do Porto? O primeiro é Joaquim Teotônio Segurado. Joaquim Teotônio Segurado, que realmente foi a Portugal representar Goiás. O próximo será o padre Luiz Antônio da Silva e Souza. Padre Luiz Antônio da Silva e Souza. E, por fim, como suplente, um goiano que, por curiosidade, não residia em Goiás, residia no Maranhão. Veja só que situação. Chamado Antônio Plácido de Moreira Carvalho. Antônio Plácido de Moreira Carvalho. Goiano que residia no Maranhão. O que vai acontecer é que realmente quem vai será Joaquim Teotônio Segurado, junto com outros deputados representando as outras províncias do Brasil, as outras capitanias do Brasil. O que vai acontecer no Porto é que, ao chegarem ao Porto, eles vão descobrir que havia mais uma intenção por trás da Revolução Liberal do Porto, que eu propositalmente não coloquei aqui em vermelho para poder colocar ele em seguida. E qual era essa intenção? Era acabar com o status tirar o mesmo status que o Brasil tinha de Portugal, de Reino Unido a Portugal, e retornar o Brasil ao status de quê? De colônia portuguesa. Então eles queriam restabelecer o pacto colonial, restabelecer o exclusivo colonial. Tá? E aí, no caso, esse objetivo desagradava profundamente a elite brasileira. E aqui está definitivamente o germe da independência do Brasil. Então veja bem o que vai acontecer. A próxima é quando os deputados brasileiros chegam para representar o Brasil na Assembleia Constituinte, eles descobrem o quê? Que as cortes portuguesas, como eram chamadas aqueles que faziam parte da Revolução do Porto, elas desejavam o quê? Elas desejavam restabelecer o pacto colonial. Ou seja, retornar o Brasil à situação de colônia. É claro que, para os portugueses, eles perderam muito, muito mesmo com a Revolução do Porto. Com a Revolução do Porto, não, com a elevação do Brasil à qualidade de Reino Unido. Assim como eles perderam muito em 1808, quando o Brasil o Brasil teve liberdade para começar a fazer comércio com outros países. Por quê? Porque os portugueses eles eram sempre os intermediários dos produtos brasileiros. Os produtos brasileiros saíam da colônia brasileira, iam para Portugal, e de Portugal os comerciantes portugueses eles negociavam o produto brasileiro por um valor muito mais alto que eles tinham comprado. E não só isso, quando os brasileiros queriam importar alguma coisa, obrigatoriamente eles tinham que importar de Portugal. Então toda essa elite, essa burguesia, toda essa elite comercial portuguesa, ela vai perder poder, tanto com a abertura dos portos quanto com a Revolução do Porto. Com a Revolução do Porto não, minto, com a elevação do Brasil
a qualidade de Reino Unido a Portugal e Algarve. Tá? Então, o que vai acontecer nessa situação? O que isso vai gerar em Goiás, né, que é o nosso principal objeto de estudo? E aí vocês podem reparar, as coisas que acontecem em Goiás, desde a primeira aula eu falo isso para vocês, elas não são separadas do resto do Brasil e do resto do mundo. O que acontece no mundo, o que acontece no Brasil, geralmente tem impacto em Goiás, ao longo de toda a história de Goiás. Ocorrerá um movimento isso logo no início, tá? Isso logo no início da Revolução do Porto, quando ainda não se tinha a ideia de que os revolucionários do Porto queriam restabelecer o Pacto Colonial. Um movimento de contestação ao governo de Dom João VI. Né? Enfim, tentou-se criar uma junta governativa em Goiás de apoio às cortes portuguesas. Só que essa junta governativa ela não vai dar certo e já até surgiram na cidade de Goiás dizeres nas paredes, etc., como se fossem, digamos, pichações de apoio às cortes e de contestação ao governo português. E um dos líderes, né, que vocês vão escutar muito agora, nos próximos movimentos, era um padre chamado Luiz Bartolomeu Marques. Tá? Luiz Bartolomeu Marques. Ele geralmente está envolvido em várias confusões, tá? Pela história de Goiás. Então, um dos líderes desse movimento, que não dá certo, tá? Esse movimento fracassa, não consegue estabelecer uma junta governativa, efetiva, isso aí vai perder sentido, é o padre Luiz Bartolomeu Marques. Padre Luiz Bartolomeu Marques. Ele está envolvido em geralmente quase todas as confusões, se não todas as confusões de contestação ao governo português, ao governo depois em seguida de Dom Pedro I. Ele está envolvido também no que a gente vai ver no movimento separatista do norte de Goiás em relação ao sul. Ele vai em todas, tá? E os líderes dele, junto com o padre, vão acabar sendo obrigados a deixar a província, né, de Goiás ou ir para o longínquo norte de Goiás, que no caso é o Tocantins. Tá? E aí o que vai acontecer? Bem, essa situação vai gerando uma tensão muito grande na elite portuguesa. Uma outra coisa que as cortes exigem é a volta de Dom Pedro I. Dom Pedro I volte para Portugal, era o que as cortes exigiam. E Dom Pedro I vai, em fevereiro de 1822, dizer: eu fico. E aí, no caso, é o dia do fico, né, como ficou conhecido, ele não volta. E essa situação vai piorando cada vez mais, a tensão aumentando cada vez mais. As tropas de Portugal estacionadas em várias partes do Brasil, geralmente elas apoiam as cortes e não o governo, não a coroa portuguesa que está no Rio de Janeiro. Dom João VI já voltou para Portugal naquele momento. E aí, um belo dia, 7 de setembro de 1822, sentado às margens do riacho do Ipiranga, né, dizem que ele estava com dor de barriga, essa era a grande verdade, não num cavalo, mas sim num burro. Dom Pedro recebe cartas de enviados do Rio de Janeiro, avisando a ele, depois de voltar de uma viagem a São Paulo e Minas Gerais, que as cortes portuguesas exigiam que ele voltasse a Portugal. E aí, no caso, ele vai cansar daquilo e ele vai declarar a independência do Brasil. Mas eu já falo já da independência do Brasil. O que vai acontecer é o seguinte, que naquela confusão das cortes portuguesas,
o norte de Goiás, ele está totalmente insatisfeito com tudo, porque o norte de Goiás ele é totalmente abandonado. Se o sul de Goiás, depois do fim do ciclo do ouro, na década de 1770, ele está em declínio, o norte de Goiás, que vem a ser mais tarde o Tocantins, ele está numa situação muito pior. A miséria no norte de Goiás é muito maior, né, nessas duas primeiras décadas do século XIX. Então, o que vai acontecer? Esses caras que participaram desses movimentos de contestação, eles acabam sendo enviados ou para o norte ou para fora da província e acabam, muitos que estão no norte, incentivando o quê? Incentivando a independência do norte em relação ao sul, a separação do norte de Goiás então, em relação ao sul. Então, nesse período aqui, em 1821, começa o movimento separatista do norte de Goiás. Mais uma vez, um dos líderes do movimento é o padre Luiz Bartolomeu Marques. E aí, o que eles estão defendendo nesse movimento? Eles estão defendendo que o norte se separe de uma vez do sul de Goiás para que o norte ele possa ter autonomia no seu desenvolvimento. Isso tem a ver com o Alvará de 1809. Isso tem a ver com o Alvará de 1809. O que dizia o Alvará de 1809? Alvará de 1809. Essa lei dizia que Goiás estaria separada agora por duas comarcas. Era uma forma de incentivar o desenvolvimento econômico de Goiás. Então, o norte ele teria uma sede, uma comarca que seria a sede do norte, e o sul teria uma outra sede. Então, vamos lá. A sede do norte, né, as duas comarcas, são as seguintes. Duas comarcas são as seguintes. No norte, São João das Duas Barras, seria a sede. São João das Duas Barras. E no sul, a sede era Vila Boa, capital da província como um todo. Isso daqui, nesse alvará de 1809, a gente encontra definitivamente o germe que vai redundar na separação definitiva, na partilha de Goiás, em Tocantins e em Goiás. Mas isso só vai se efetivar realmente com a Constituição de 1988, tá? Isso muitos anos depois, tá? Então, mas isso daqui é o germe da separação. E esse movimento separatista, vendo a situação de penúria do norte, eles aproveitam para fomentar a separação. A elite do norte dizia o seguinte, que eles pagavam os impostos e não viam retorno naquilo. E outra coisa, o norte de Goiás sempre foi muito mais ligado ao norte do Brasil, tanto ao Maranhão e ao Pará, né, até pela troca de couro, etc. Os produtos vinham para o norte através para o norte de Goiás, para o Tocantins, através dos rios, do Araguaia, do Tocantins, e também do Maranhão para Goiás e vice-versa, tá? Do que de Vila Boa. Vila Boa não atendia às demandas do norte de Goiás. Isso gerava toda uma insatisfação enorme, tá? Naquela província, na parte daquela província. Tá? Então, o que vai acontecer? Quem são os líderes desse movimento separatista? Vamos lá. Eu já falei do padre Luiz Bartolomeu, o eterno padre Luiz Bartolomeu Marques. O outro é o ouvidor Joaquim Teotônio Segurado. Ouvidor, cargo da justiça, né? Joaquim
Teotônio Segurado. Tá? Joaquim Teotônio Segurado. O mesmo que será o representante goiano nas cortes portuguesas. E aí o que vai acontecer? Esse movimento ele se enfraquecerá. Por que ele se enfraquecerá? Primeiro porque eles mandam, o Brasil ele vai se tornar independente, tá? Em 1822, em 7 de setembro de 1822, ocorre a independência do Brasil. Independência do Brasil. E quando chega a notícia, muito tempo depois, à região do movimento separatista, né, a São João das Duas Barras, o que vai acontecer? Eles resolvem mandar uma carta a Dom Pedro I, que no caso, Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, se torna Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, e José Bonifácio, até então primeiro-ministro de Dom Pedro I, digamos assim, na verdade, ministro das Relações Exteriores, ele desencorajará o movimento separatista. Ele vai dizer o seguinte, que não deve ocorrer a separação do norte de Goiás do sul de Goiás. Separatista. Quem vai desencorajar será José Bonifácio. Além disso, a ida do ouvidor Joaquim Teotônio Segurado a Portugal também faz com que uma das bases, um dos pilares do movimento não esteja ali para sustentar o movimento. Além disso, a sede do governo do norte ela vai acabar parando, não mais em São João das Duas Barras, mas em Natividade, é uma mudança. Isso faz só enfraquecer o movimento, que vai acabar realmente perdendo sentido, tá? E com a independência do Brasil definitivamente assegurada, depois de uma guerra de independência que pouca gente sabe que a gente enfrentou, e não afetou Goiás a guerra em si, mas vários brasileiros acabaram morrendo, tanto na Bahia, no Piauí, em outras partes do Nordeste, lutando contra as tropas portuguesas para que o Brasil se tornasse independente. O Brasil ganhou a guerra, né, se tornou independente. Só fica o germe da separação. O Tocantins ele vai continuar uma situação de miséria enorme, uma situação de penúria vexatória, e isso só vai começar a mudar no século XX, depois dos anos 1970, tá? Depois, isso aí a gente vai discutir mais para frente, ok? Bem, o que vai acontecer nesse período? Com a independência do Brasil, Dom Pedro I ocorre a nomeação do primeiro presidente de Goiás. Sim, presidente por quê? Porque durante a colônia não era presidente que se falava, tá? E aí, quando ocorre o nascimento do Império com a independência do Brasil, tantas capitanias deixam de ser capitanias e passam a ser províncias, como aqueles que ocupavam cargos que eram os capitães gerais ou os governadores, eles vão passar a ser o quê? Os governadores gerais, eles vão passar a ser o quê? Eles vão passar a ser presidentes de província. Então, quem será o primeiro presidente de província de Goiás? Será o senhor Doutor Caetano Maria Lopes Gama. Será o português Doutor Caetano Maria Lopes Gama. Ele, devido às dificuldades, né, de locomoção, devido às dificuldades ainda do Brasil não ter uma Constituição, a Constituição só será outorgada em 1824, será a primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império. Ele só assumirá
o cargo assume em 1824, onde ele permanecerá até 1827, quando ele será substituído pelo segundo governador de província de Goiás, que é o senhor Miguel Lino de Moraes, que é um cara muito importante para a gente. Porque eu vou explicar já o que o senhor Miguel Lino de Moraes ele fez em pró da província de Goiás. Então, em 1827, e assim permanecerá até 1831, governará Goiás o segundo presidente da província, que será o senhor Miguel Lino de Moraes. Miguel Lino de Moraes era um homem bem inteligente, que pensava à frente do seu tempo, e por isso ele vai tomar uma série de medidas para incentivar Goiás a sair daquela penúria econômica completa que se encontrava desde o fim do ciclo do ouro. Então, a primeira medida que ele vai tomar vai ser a seguinte: ele vai incentivar o ensino, a educação na província, ele vai incentivar a agricultura e a pecuária, ele vai ajudar na instalação de uma fábrica de tecelagem em Vila Boa, assim como ele tentará fazer renascer a mineração em Goiás, por meio da criação de uma companhia, a Companhia dos Seis Amigos na cidade de Goiás, por meio da criação da Companhia dos Seis Amigos na cidade de Goiás, Vila Boa. Bem, isso dá frutos. Por quê? Dá frutos principalmente na parte da pecuária, porque é durante o governo de Miguel Lino de Moraes, que em 1827 ocorrem as primeiras exportações de gado de Goiás para as outras províncias do Brasil, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, por que o gado pega como atividade econômica? Até então, não havia nenhuma atividade econômica, a população vivia basicamente de subsistência, Goiás num atraso cultural, econômico terrível. Fato é o seguinte, o gado ele se autotransporta. Gado autotransporta. Não se abatia o gado aqui em Goiás para levar para os principais centros, se abatia lá nos outros centros, em Rio e São Paulo. E quem fazia o transporte? Eram os tropeiros. Os tropeiros. Que vinham principalmente do Triângulo Mineiro, que por sinal era parte do território de Goiás, mas devido à ausência de à baixa representatividade política, a perda de poder político da província de Goiás, da capitania de Goiás, vai ser retirado de Goiás e vai ser incorporado ao quê? Em 1816 ao território de Minas. Então o Triângulo Mineiro, ele era parte de Goiás, só que a partir de 1816, devido à falta de representatividade política do governo goiano, ele acaba sendo incorporado a Minas Gerais. Ok? Então, esses tropeiros, eles vão trazer não só bens importados de outras províncias, mas eles vão quebrar, na verdade, o isolamento
econômico e cultural, porque eles vão começar a fazer com que haja intercâmbio de ideias. Eles vão, por exemplo, trazer as notícias do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eles vão fazer com que o Goiás tenha a mínima noção do que está acontecendo no resto do Brasil, ok? E, além disso, eles ajudam no intercâmbio de mercadorias, porque quando eles voltam, eles trazem bens também para Goiás, tá? Para serem trocados aqui. Bem, segue aqui a história do Brasil, e Goiás está sempre inserido nessa história, e o governo de Dom Pedro I, em 1827, ele já não está nada legal, tá? Vem aqui comigo, acompanha aqui. Olha só o que vai acontecer em 1825. Em 1825, e vai durar até 1828, eclode uma guerra terrível, da qual o Império do Brasil ficará envolvido, que é a chamada Guerra da Cisplatina. Guerra da Cisplatina. A Cisplatina era uma província do Império Brasileiro, que é hoje em dia o Uruguai. O Uruguai era parte do território brasileiro. Só que acontece o seguinte, aquilo dali era uma ameaça muito grande, assim, via os argentinos, à cidade de Buenos Aires, porque Montevidéu fica do outro lado do Rio da Prata, então, de frente para Buenos Aires. Então, os argentinos, eles tinham medo, naquele momento a Argentina em si não existia, eram as Províncias Unidas do Prata, tinham medo, Buenos Aires tinha medo de que o Império Brasileiro se expandisse e tomasse parte do território argentino também. E o que vai acontecer? Eles vão invadir o Uruguai, apoiando um determinado caudilho uruguai, e Dom Pedro I vai reagir à invasão e vai ordenar que as tropas imperiais entrem em guerra contra as Províncias Unidas do Prata. Fato é que isso daqui vai gerar dívida para o Brasil, porque isso daqui vai gerar gastos para manutenção de tropa, vai gerar impressão de dinheiro, isso vai gerar inflação. Enfim, vai gerar desequilíbrio econômico e instabilidade política. Por que gera instabilidade política? Porque simplesmente o Brasil ele não estava ganhando a guerra. O Brasil ele conseguia se impor no mar, mas ele não conseguia se impor em terra. Então, na verdade, a guerra estava empatada. Até o momento que a Inglaterra cansa daquilo, porque está atrapalhando os negócios dela na área do prata. E o que a Inglaterra vai fazer? A Inglaterra vai intervir no conflito e vai dizer, ó, chega, acabou. Dessa vez, vocês não vão ficar brigando eternamente. Vai ser criado aqui nesse território por qual vocês estão brigando um país. E essa briga que já vinha de Portugal e Espanha e está passando para vocês vai acabar fazendo com que vocês vivam em guerra. Então, na verdade, vai ser criado um país aqui chamado Banda Oriental do Uruguai. E assim nasce o Uruguai. Tá? E o Brasil perde a província. Só que aí, o governo de Dom Pedro I ele está muito instável. A população está mega insatisfeita com ele. E, paralelamente a isso tudo, e isso acontecia em Goiás também, Dom Pedro I, ele nomeava portugueses para os principais cargos nas províncias. Não se esqueça, Dom Pedro I também era português, ele não nasceu no Brasil, ele veio para cá com o seu pai, com a sua mãe, fugindo das tropas de Napoleão. Então ele nomeava portugueses que eram pessoas da confiança dele para ocupar os cargos. Então assim, Goiás tinha sempre como presidente um português, não era goiano. Os cargos de ouvidor, tudo que era cargo acabava sendo ocupado de alto escalão pelos portugueses. Isso gerava uma insatisfação na elite local tremenda. E aí, com a deterioração econômica, a deterioração política, o que vai acontecer? Em 1831, Dom Pedro II será obrigado pelo exército brasileiro a abdicar do trono. Em favor de quem?
de seu filho, naquele momento com 5 anos, Pedrinho de Alcântara, que mais tarde será Dom Pedro II. Tá? Ele faz isso, Dom Pedro I faz isso em 2 ocasiões. Ele abdica a favor do seu filho aqui. Depois e aí quando ele abdica, ele sai do Brasil e vai para Portugal e vai brigar com as tropas do irmão dele, Dom Miguel, que eram absolutistas, e ele vai derrotar as tropas de Dom Miguel. E ele vai abdicar o trono português em favor da filha dele, Dona Maria da Glória, que também era criança naquele momento. Então, o Brasil, depois de Dom Pedro I, ele vai entrar um período mais nefasto da nossa história, se não mais nefasto, chamado de regência. Pelo menos em termos políticos, foi terrível esse período para a gente, regência. Que, para governar o Brasil, quem governava não era diretamente Dom Pedro II. Era, na verdade, regentes que eram nomeados para ficar ali ocupando o cargo enquanto Dom Pedro II não alcançasse a maioridade, que só vai ser alcançada em 1840 pelo golpe da maioridade. Mas, enfim, o que Goiás tem a ver com isso? Quando ocorre a abdicação de Dom Pedro I do trono, naquele período havia uma rivalidade muito grande entre portugueses e brasileiros. E como é que se explica isso? Os brasileiros acabavam detestando os portugueses porque havia uma inflação muito grande. Os brasileiros, e quem era que dominava o comércio? Eram os portugueses. Sempre num período de inflação elevada, o comerciante ele não sofre tanto como a população que é assalariada. Por quê? Porque o comerciante simplesmente ele reajusta diariamente ou durante as partes do dia os preços de seus produtos de acordo com a inflação. Ele ainda ganha por cima fazendo estoque, porque ele aumenta o valor do produto dele acima da inflação, foi criando estoque. Isso era muito comum no Brasil, por exemplo, da década de 1980. Tá? Mas naquele momento os brasileiros viam os portugueses como usurpadores, além de ocuparem os principais cargos públicos do país, né? E aí o que vai acontecer? Havia confrontos de jornais que incentivavam brasileiros a matarem portugueses, etc. A famosa Noite das Garrafadas, que vai ser o estopim para levar a abdicação dos brasileiros em várias províncias, não só no Rio de Janeiro, aqui também. Houve morte, linchamento de portugueses batendo em brasileiros, era uma loucura. Tá? E aí o que vai acontecer? Ocorrerá um movimento nacionalista em 1831, com a abdicação de Dom Pedro I, em Goiás, um movimento nacionalista. E qual foi o objetivo desse movimento? Inclusive, isso aqui em Goiás, hein? Apoiado pelas tropas estacionadas aqui em Goiás. O movimento ele teve como objetivo afastar todos os portugueses dos cargos públicos. E esses portugueses serem substituídos por brasileiros. O movimento será um sucesso. Sucesso. Todos os portugueses serão afastados dos cargos públicos em Goiás e aí os cargos públicos serão ocupados por brasileiros a partir desse momento. Inclusive, o governador Miguel Lino de Moraes, ele também será afastado do cargo. Agora, talvez vocês até se perguntem, um governador que tentou fazer alguma coisa boa, ajudou a fazer alguma coisa boa por uma província totalmente decadente, por que ele foi afastado nesse movimento? Além do fato de ele ser português, ele propôs, em 1830, a mudança da capital de Vila Boa para uma região mais centralizada da província. Já se pensava nisso, porque como a capital da província de Goiás numa região centralizada, a atividade econômica ela se descentralizaria como raios de sol para outras áreas de Goiás até então distantes, porque Vila Boa a cidade de Goiás fica muito no sul de Goiás, em comparação a Goiânia, por exemplo, que fica mais no centro. Então, o que acontece? Ele propôs isso. É claro que a elite que se concentrava em Vila Boa detestou a ideia, porque isso obrigaria aquela elite a perder todos os benefícios já acostumados ali, concentrados na cidade de Goiás. Que vai acontecer, na verdade, quando Goiânia for construída a partir de 1932, né? Quando tem a comissão, e aí, no caso, você vai depois, a partir de 1933, efetiva a construção até ser inaugurada em 1942, tá?
Mas isso daqui obtém sucesso. Isso sem sombra de dúvida, esse movimento ele obtém muito sucesso. Tanto que, a partir desse movimento, o que vai acontecer? Vai ser a primeira vez que os goianos eles ocuparão, pela primeira vez serão presidentes goianos que ocuparão o cargo de presidente de província. Até então, nunca nenhum goiano tinha sido presidente de província aqui, né? E aí, no caso, antes de falar o nome deles, vamos ver aqui quem são os líderes desse movimento, tá? Vamos lá. Líderes do movimento. Bem, o primeiro líder de movimento que aqui, ele é um bispo cego, na verdade. Ele é um bispo cego, chamado, bispo cego, chamado de Dom Fernando Ferreira. Dom Fernando Ferreira. O outro será o interminável Padre Luiz Bartolomeu Marques. E o próximo será o Coronel Felipe Antônio Cardoso. Coronel Felipe Antônio Cardoso. Também envolvido já em outros movimentos de contestação ao poder estabelecido, tá? Bem, quem serão os próximos presidentes goianos? A consequência disso daqui, a consequência é... E aí eu já estou falando até no período da regência, que isso vai acontecer, que vai de 1831 a 1840, quando o Brasil vai ser governado por regentes. A consequência imediata é o seguinte, que os 3 presidentes seguintes serão goianos. E vejam o nome desses presidentes. O primeiro deles será José Rodrigues Jardim. José Rodrigues Jardim, que governará Goiás de 1831 a 1837. O próximo será o goiano, o padre Luiz Gonzaga. Camargo Fleury. Que governará Goiás de 1837 a 1839. E o terceiro será o senhor José de Assis Mascarenhas, que governará Goiás de 1839 a 1845, sendo que eu vou botar um asterisco aqui, porque de 1840 em diante já é segundo reinado, já não é regência. Bem, é isso daqui. Então, esse movimento de caráter nacionalista, ele obtém sucesso e, pela primeira vez, Goiás emplacará um presidente goiano. Não só um, mas logo de uma vez 3 seguidos presidentes goianos. É a primeira vez que um goiano realmente ocupa, até então, um cargo de alto escalão no governo de Goiás. Porque até então, sempre ou eram portugueses ou eram indicados de outras províncias que vinham fazer isso, tanto pela coroa portuguesa como pelo imperador. Bem, o que eu quero falar agora é um aspecto cultural interessante dessa época. Cultura. E qual é? É sobre Meia Ponte, a cidade de Meia Ponte, hoje em dia conhecida como Pirenópolis. O que acontece? Naquela época, foi em 1830
criado o primeiro jornal da província de Goiás. Primeiro jornal da província de Goiás, que era o Matutina Meia Pontense. Então, até 1830, eram pessoas que vinham de fora de Goiás que traziam jornais e apresentavam esses jornais para outras pessoas, para os poucos que sabiam ler, então as notícias demoravam muito a chegar aqui em Goiás, muito, muito. A independência demorou muito para chegar aqui em Goiás a notícia, tá? Então, assim, o Matutina Meia Pontense. E outra coisa, nessa mesma época, em Meia Ponte, né, Perinópolis, existia a única livraria da província de Goiás. Por isso, Perinópolis, tanto pelo fato de ter o jornal Matutina Meia Pontense, como por ter a única livraria, era conhecida nessa época como a capital do conhecimento em Goiás. Durante o século XIX, Perinópolis ficou conhecida como a capital do conhecimento de Goiás. Pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo. A gente volta em breve. Até já!